Boa tarde, sou Ian Felipe, tutor de Física pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasse. Hoje, é a nossa primeira aula 1 de Física. O tema da aula é movimento em uma dimensão. Existem diversos assuntos que são abordados no movimento de uma dimensão, mas vamos tratar aqui hoje apenas de quatro, digamos que os quatro básicos da física: a posição, deslocamento, velocidade média e a aceleração. Vocês já pararam para pensar, digamos assim, como é que conseguimos medir os movimentos, tanto de um carro, como de uma bicicleta, entre outros transportes, no caso? Já pararam para pensar como é que a gente pode medir tanto a velocidade quanto o movimento, a sua posição, né, a sua aceleração, né? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho do conhecimento sobre isso, sobre cada uma dessas partes que eu falei e como estão tão presentes no nosso dia a dia, mesmo a gente não percebendo, mas cada coisa que a gente faz no dia a dia tem um pouco da física e muito dela é na questão dos movimentos, nas posições, dos deslocamentos e na velocidade. Bom, para começo de conversa, o primeiro conceito básico da física inicial é a posição. A posição nada mais é do que o local de um objeto, ou uma pessoa no caso, que está em relação a um ponto de referência. Ou então, tipo assim, você está a 2 metros, está a 3 metros, a 4 metros de tal lugar. Essa é a sua posição. Sua posição é 2 metros. Quando você está dirigindo, então andando de bicicleta, vindo do trabalho para casa, fala, alguém liga para você e fala: olha, você está a quantos metros de casa? Eu estou a 15 quilômetros, 12 metros, 500 metros. E aí vai, entenderam? Isso é a posição. Conceito básico: posição. Define um local, ou então a distância que o objeto está, ou a pessoa, de um ponto de referência. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, um animal, não importa. A outro conceito é o deslocamento. E é importante frisar a diferença entre deslocamento e distância total. O deslocamento é a mudança de posição de um objeto em uma linha reta. Isto é, se você, digamos que está indo para casa, sai do seu apartamento ou de sua casa e vai até a faculdade, vai até a sua escola, no caso. Nela, você percorre um caminho de 50 km. 50 km é o caminho que você percorreu, digamos assim, da ida da sua casa até a sua escola, da sua faculdade. Porém, você voltou para casa, né? Você voltou para sua residência à noite, mais tarde, no caso. Então, você andou mais 50. Então, seu deslocamento foi 0. Você não deslocou nenhum centímetro a mais, nenhum centímetro a menos. Nenhum quilômetro a mais, nenhum quilômetro a menos. Porque você foi 50, voltou para os 50. Mas, você estava num dia muito cansativo, então muito agoniado, pegou um outro caminho. Você foi pelo mesmo caminho que você vai todos os dias, mas na hora de vir você veio por outra distância, você veio por outro caminho, outra rua. E essa rua que você foi, você veio, é bem mais rápido. Você levou 30 km. Então, a sua distância total é 50, continua sendo 50. Da sua casa até a sua faculdade é uma linha reta, 50 km. Porém, seu deslocamento vai mudar. Irá ser 50, no caso o final, menos o inicial. O inicial foi 50, menos o final, que foi 30, digamos assim. Então 50 menos 30 dá 20 km. 20 km. Então o seu deslocamento foi de 20. Durante todo o seu dia você deslocou 20 km. Entenderam? Como vocês podem ver na figura ao lado, a distância ela pode variar. Ela varia, no caso. Nem sempre você vai pelo mesmo caminho e volta pelo mesmo caminho. Às vezes você vai por um caminho, volta por outro. Então você vai por um caminho, volta por outro. Você volta por outro e vai pelo mesmo caminho. Vai variar, vai mudar. Mas o deslocamento sempre vai ser uma linha reta. Da sua casa para a faculdade, da sua casa para a escola, ou da escola para a faculdade. Sempre vai ser basicamente o mesmo número. Raramente muda. Raramente você desloca mais do que você deslocou. Caso você vá fazer outras coisas a mais do que ir na sua casa, sair da casa ou ir para a faculdade, ou da faculdade para a sua casa. Outro conceito
é a velocidade média. A velocidade média nada mais é do que uma razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo que você levou para deslocar do ponto A ao ponto B. Ou então, você sai de bicicleta da sua casa e ir para a casa do seu amigo. Bicicleta, ou a pé, ou de carro, não importa. Um bom exemplo é esse que está aqui na tela. Você está, está de carro, você quer ir da casa de sua casa para a casa do seu amigo. Seu amigo mora a 20 metros da sua casa, digamos assim. Mas você saiu da sua casa, percorreu 10 metros. Parou em 10 metros ali. Comprar um lanche, comprar alguma coisa. Você está em 0 segundos. Na sua casa você está parado. Você está inércia. Parado ali. 0 segundos. Você percorreu 10 metros. Entendeu? E finalizou nas 20. Você chegou na sua casa, seu amigo, percorreu 20 quilômetros. 20 metros, desculpa. E levou 5 segundos. Você foi rápido demais, você foi um flash. Levou 5 segundos para chegar na casa do seu amigo. Percorreu 20 metros em 5 segundos. 5 segundos é o tempo final. Foi o tempo que você levou para finalizar tudo. 20 metros é a distância final. 10 metros, como eu falei anteriormente, é inicial. Você estava a 10 metros. Estava 10 metros ali. E o tempo que você estava era 0 segundos. Você estava parado. Você não tinha se movido ainda. Entendeu? Nesse caso, iremos utilizar a fórmula de velocidade média, que não é nada muito complexo, não é nada de um bicho de 7 cabeças. Velocidade média é nada mais do que a diferença entre a posição final e a posição inicial, dividido pela diferença de tempo, que é o tempo final para o tempo inicial. Essa razão, você divide o de cima com o de baixo e descobre a velocidade média. A velocidade média que você estava para percorrer a distância que você percorreu, num intervalo de tempo. Entenderam? Um bom exemplo é esse aqui na tela, como eu falei a vocês. Um bom exemplo do amigo, ou então de algum parente e tudo mais. Eu resolvi ele e, como vocês podem ver agora, basicamente é uma resolução simples, não é nada complexo, nada difícil, onde eu peguei o tempo inicial, que era 0, a distância inicial, que era 10 metros, o tempo final, 5 segundos, e a distância final, que foi 20 metros. Peguei, resolvi, coloquei lá, apliquei a fórmula, Vm é igual a ΔS sobre ΔT, e fiz a divisão, a subtração inicial primeiro, né, 20 menos 10, e 5 menos 0, e encontrei 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2. 10 dividido por 5 dá 2. Então você percorreu 2 metros por segundo. E é importante salientar que a velocidade média é sempre dada em metros por segundo. Porém, você pode alterar, no caso, para quilômetros por hora. Quem vai definir isso vai ser a questão, ou o professor, ou no caso a banca, ou no caso o concurso que você queira fazer, ou então a prova que você irá realizar. Ela irá definir se é quilômetros por hora ou metros por segundo. Ela irá solicitar a você, no caso. Por fim, não menos importante, chegamos na aceleração. A aceleração, como o nome já diz, é acelerar, você mudar sua velocidade, variar sua velocidade de uma velocidade para outra. Então, essa taxa que é calculada, ela define a sua aceleração. Se você está muito acelerado, se está pouco acelerado. Entenderam? E ela é dada por uma fórmula. Esta fórmula é a que vocês estão vendo agora na tela, que é ΔV sobre ΔT, que é a variação de velocidade. No caso, a variação de velocidade na inicial estava com um valor, e se finalizou com outro, variou. Entendeu? E o tempo da mesma forma, você estava com o tempo inicial e também estava com o tempo final, chegou com o tempo final, então variou essa velocidade. Ele pega essas dois valores, a velocidade, e divide, faz uma divisão entre a velocidade, a variação de velocidade sobre a variação de tempo, e descobre qual a sua aceleração. E é interessante frisar que a aceleração é dada em metros por segundo, entendeu? Metros por segundo é a variação de velocidade que você sofreu. Então, sei lá, um bom exemplo é o seguinte que eu vou dizer a vocês. Você está lá, andando, caminhando, fazendo sua corrida diária, e você tem um percurso. Você tem um percurso que é de 100 metros. Mas você está a 20 metros já. Você já começou com 20 metros. E já começou com uma velocidade de 10 metros por segundo. Você já estava correndo aí no pique. Então, a sua velocidade inicial é 10. Sua distância inicial é 20 metros. E
você pretende chegar lá digamos que chegar lá nos 100 metros, né? E com a velocidade um pouco maior. Foi calculado tudo mais, foi cronometrado e descobriu que você chegou lá com uma velocidade de 50 metros por segundo. Você estava com 10, foi para 50. E você chegou no final, aos 100 metros. Aí, te pergunto, qual era a sua aceleração durante o percurso? A quanto você acelerava para chegar nessa velocidade toda? Aí você vai ter que fazer um cálculo básico, que é o cálculo da diferença. Então, no caso da fração, a variação de velocidade, então você estava com uma velocidade inicial de 10, e a velocidade que você chegou lá foi de 50. Você passou por aquele ponto em 50. Então você pega a final, diminui com a inicial. 50 menos 10 dá 40. Então, 40 vai ser sua velocidade, sua variação de velocidade, seu ΔV, dividido pela sua variação de metros, sua variação de deslocamento. 100 é o final, 20 foi o que você iniciou. Então 100 menos 20, 80. Então você variou 80 metros. Você vai dividir 40 por 80, dividindo vai dar 1 sobre 2. Ou, dividido em fração, dá 1 sobre 2 metros por segundo. Porém, como na física a gente utiliza um pouco melhor os números em decimais, com vírgulas é melhor, então vai dar 0,3 metros por segundo. Então a cada metro você acelerava 0,3 metros por segundo. A cada segundo você acelerava 0,3 metros, entendeu? E ou contrário, a cada 0,3 metros você acelerava, a cada metro você acelerava 0,3 segundos. E aí, diante vai. Entendeu? Coisa simples, não é muito complicado, não é um bicho de 7 cabeças. É só questão de prática, questão de você praticar, fazer as práticas nessas questões, entendeu? O que vai mais dificultar é a mudança de tipo, você transformar de horas em minutos, de minutos em segundos, ou de quilômetros em metros, hectômetros em metros, decâmetros em metros, milímetros em metros. Isso que vai dar um pouco de complicação. Mas de resto, é aplicação de fórmula. Você aplica a fórmula, pensa, tenta entender, teorizar. Então, se eu estou aqui, for para aqui, então eu variei. Fiz uma velocidade, eu variei, fiz uma taxa de variação. Se eu estou a quantos metros daqui até ali? Então, né, eu mudei minha posição, eu variei meu deslocamento. Então, recapitulando rapidamente. A posição, que é o primeiro assunto, é o local onde o objeto está em relação ao outro. É a posição que você está em relação a um ponto de referência. Deslocamento é diferente de distância total. Deslocamento é a mudança de posição de objeto em linha reta. Então, daqui para ali tem uma quantidade certa de distância, um deslocamento total. A distância total é a distância que você percorreu como um todo. Você saiu de sua casa, foi para a faculdade, da faculdade você foi para casa da sua mãe você foi para um outro canto e voltou para casa. Você teve uma distância total diferente do seu deslocamento. O deslocamento vai continuar o mesmo. Vai ser, 30 km, ou então 20 km, 20 metros. Mas você percorreu, digamos que teve uma distância total naquele dia de 80 km, 50, entenderam? E o outro é a velocidade média. A velocidade média, como eu já disse, a velocidade é a média da velocidade. Quanto é que você percorreu durante aquele percurso? Qual é a velocidade média que você obteve? Foi 15? Foi 80? Foi 60? E para descobrir isso, você tem a fórmula, que é ΔX sobre ΔT, ou ΔS, ΔT, ΔD, no caso, né? E por último, a variação. A aceleração. Aceleração é a taxa de mudança. Quanto é que você mudou a velocidade, tipo, quanto que você mudou de acordo com o tempo, de acordo com a metragem que você percorreu. Professor, eu percorri daqui até ali com velocidade tal e cheguei lá com velocidade tal. Então, quanto é que eu variei? Qual a minha taxa de mudança de velocidade? Foi de 2 metros por segundo, foi de 15 metros por segundo, entenderam? Ou então 0,3 metros por segundo, e aí vai variar de acordo com a velocidade que você percorreu e a distância que você vai percorrer, ou já percorreu no caso.
entendeu? No mais é isso, gente. Muito obrigado pela aula de hoje, pela atenção. Fiquem com um abraço e um beijo. Tchau. E eu espero vocês na próxima aula, que será sobre as variações que existem na velocidade, na aceleração, entre outros assuntos que iremos estudar mais adiante.